Bom dia! É maravilhoso podermos estar juntos para, mais uma vez, aprender um pouco mais a respeito da Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Este é mais um estudo bíblico produzido e apresentado pelo Ministério de Ensino Bíblico da Primeira Igreja Batista de Manaus. Que neste domingo sejamos alimentados com as verdades eternas e inspirados a servir cada vez melhor ao nosso Deus e Senhor. Continuamos a estudar a vida de Samuel, um homem que se colocou a serviço de Deus para ministrar ao seu povo e levá-lo a buscar ao Senhor de todo o coração. Até o final de junho, estudaremos o primeiro livro de Samuel, notadamente os capítulos 1 a 25, que narram a história deste homem de Deus. O nosso interesse hoje é observar como o sacerdócio em Israel havia se deteriorado, se corrompido, e a maneira como Deus tratou essa situação. O comportamento dos filhos do sacerdote Eli ofendia a Deus, prejudicava o povo e dava mau exemplo para toda aquela sociedade. Vamos abrir agora as nossas Bíblias no segundo capítulo do primeiro livro de Samuel. Mantenha sua Bíblia aberta, mas não esqueça de manter também abertas a mente e o coração para receber a palavra de Deus. Vamos ler os versos 11 a 17. Então Elcana voltou para sua casa em Ramá. Mas o menino ficou servindo o Senhor diante do sacerdote Eli. Os filhos de Eli eram homens malignos e não se importavam com o Senhor. O costume desses sacerdotes com o povo era este: quando alguém oferecia um sacrifício, o servo do sacerdote vinha com um garfo de 3 dentes na mão e, enquanto a carne estava cozinhando, enfiava o garfo na caldeira, na panela, no caldeirão ou na marmita, e tudo que o garfo tirava, o sacerdote pegava para si. Assim se fazia a todo o Israel que ia ali a Siló. Também, antes de se queimar a gordura, o servo do sacerdote vinha e dizia ao homem que estava oferecendo o sacrifício: dê um pedaço desta carne para o sacerdote assar. Ele não aceitará de você carne cozida, mas apenas crua. Se o ofertante lhe respondia: deixe que primeiro queime a gordura, depois você pode pegar o quanto quiser, o servo do sacerdote dizia: não, você tem de entregar essa carne agora, senão eu a pegarei à força. Era, pois, muito grave o pecado desses moços diante do Senhor, porque eles desprezavam a oferta do Senhor. Os filhos de Eli eram sacerdotes, como seu pai, descendentes de Levi e de Arão, assim como seu pai. E, da mesma maneira, eles eram responsáveis pelos sacrifícios e ofertas que o povo oferecia. Mas a descrição que se faz deles é a pior possível. Eles eram homens malignos que não se importavam com o Senhor. Sendo sacerdotes, era dever deles conhecer todos os rituais necessários para que as ofertas fossem aceitas pelo Senhor. Porém, mais do que simples rituais, eles deveriam conhecer o Senhor e servi-lo com sinceridade de coração, obedecer os seus mandamentos e andar em seus caminhos. Infelizmente, esses dois homens não faziam nem uma coisa e nem outra. Seus corações estavam longe do Senhor. Eles não conheciam a lei de Deus e praticavam atos contrários aos mandamentos divinos. Sabemos que os pais não são culpados dos pecados dos filhos.
Mas, pelo menos em um desses aspectos, o sacerdote Eli tinha responsabilidade. Se os seus filhos não conheciam as leis do Senhor, é porque ele havia falhado em ensiná-los. Mesmo tendo conhecimento, eles poderiam desobedecer, porém, sem conhecimento, eles foram mal encaminhados. A Bíblia é clara em mostrar que os pais devem ensinar os filhos a respeito de Deus. Eli, como sacerdote, deveria também ensinar aos filhos como tratar as ofertas que o povo trazia perante o Senhor. Sabemos que uma parte das ofertas de gratidão pertencia por direito aos sacerdotes, conforme prescrito na lei, lá no livro de Levítico. Vamos conferir? Quem oferecer ao Senhor o seu sacrifício pacífico, trará a sua oferta ao Senhor. Do seu sacrifício pacífico trará com suas próprias mãos as ofertas queimadas do Senhor. Trará a gordura do peito como oferta para movê-lo diante do Senhor. O sacerdote queimará a gordura sobre o altar, porém o peito será de Arão e de seus filhos. Também a coxa direita vocês deverão dar ao sacerdote, como oferta tirada dos sacrifícios pacíficos que vocês oferecerem. Aquele dos filhos de Arão que oferecer o sangue do sacrifício pacífico e a gordura, esse terá a coxa direita por sua porção. Livro de Levítico, capítulo 7, versos 29 a 33. Essa lei deveria ser obedecida para que os sacerdotes, que não possuíam terras no meio do povo, tivessem garantido o seu sustento. Mas a atitude dos filhos de Eli contrariava o mandamento e o subvertia. As partes destinadas aos sacerdotes eram determinadas, mas aqueles homens não se contentavam com o que deveriam receber. Por outro lado, a carne só devia ser repartida depois que estivesse assada, mas eles a exigiam ainda crua, provavelmente ainda com o sangue e a gordura, o que fazia daquele ato uma profanação do altar do Senhor. Outro comportamento estranho é que aqueles sacerdotes aparentemente não aceitavam convites para as refeições familiares, mas queriam que os pedaços escolhidos fossem enviados para as suas casas. Assim, para terem certeza de que receberiam esses pedaços melhores, insistiam em que os seus servos fossem buscá-los antes das ofertas serem feitas. Não satisfeitos com esses pecados, os filhos de Eli ainda acrescentavam ao seu comportamento o adultério e a prostituição, conforme nós lemos lá no verso 22, que diz assim: Eli já era muito velho e ouvia tudo que seus filhos faziam a todo Israel e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda do encontro. Alguns comentaristas pensam que aqueles sacerdotes tinham estabelecido o tipo de prostituição cultual dos cananeus no santuário de Siló. Outros entendem que essas mulheres que serviam na tenda estavam ali para cuidar de algumas necessidades, como, por exemplo, cuidar de crianças pequenas, assim como Samuel. De qualquer maneira, o fato de aqueles homens se deitarem com elas de forma indecente mostrava que eles mereciam a fama que possuíam de homens malignos. Talvez eles imaginassem que, por serem da linhagem sacerdotal, filhos do sumo sacerdote, descendentes de Levi e de Arão, tivessem imunidade para fazer o que bem desejassem sem serem importunados. Mas o sacerdócio não havia sido estabelecido por homens, e sim por Deus. E era ao Deus de Israel que eles estavam afrontando. Enquanto isso acontecia, Samuel ainda era muito jovem e estava crescendo ali na casa de Eli. Certamente ele era testemunha do mau comportamento daqueles dois sacerdotes, mas ainda era muito jovem e ainda não tinha sido chamado por Deus para profetizar. Porém, mesmo antes de Samuel, Deus enviou pessoas para repreendê-los e tentar chamar-lhes a atenção.
O primeiro deles foi o seu próprio pai. As palavras de Eli estão registradas dos versos 23 em diante. Por que vocês fazem essas coisas? Pois de todo este povo ouço constantemente falar das coisas más que vocês fazem. Não, meus filhos, porque não é boa a fama esta que ouço. Vocês estão levando o povo do Senhor a transgredir. Se um homem pecar contra o seu próximo, Deus será o árbitro. Mas se ele pecar contra o Senhor, quem intercederá por ele? Mas eles não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. Quando o povo desobedece a Deus, as consequências serão inevitáveis. Mas quando a liderança espiritual leva o povo a pecar, a situação é muito mais grave. Eli afirmou claramente que os seus filhos estavam levando o povo de Deus a transgredir. As pessoas não estavam mais querendo levar os seus sacrifícios a Siló por causa do mau comportamento de Hofni e Finéias. A última parte dessas palavras de Eli podem parecer um pouco estranhas aos nossos ouvidos, mas devem ser entendidas a partir do seu contexto. Não podemos duvidar de que o nosso Deus é um Deus de misericórdia e graça, que não se alegra com a morte do ímpio, mas se agrada daquele que faz a sua vontade. Por outro lado, não podemos esquecer que o juízo de Deus revela a sua ira contra os pecadores que não se arrependem. É difícil para nós compreender essa coexistência em Deus da sua misericórdia e sua ira, mas ambas estão reveladas nas Escrituras. No livro de Êxodo, capítulo 34, versos 6 e 7, temos um exemplo dessa revelação de Deus sobre si mesmo. Diz assim: o Senhor passou diante de Moisés e proclamou: o Senhor Deus compassivo e bondoso, tardio em irar-se e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a maldade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, e visite a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos até a 3ª e 4ª geração. Havia solução para a situação dos filhos de Eli. Eles poderiam ter se arrependido e voltado para o Senhor, ouvindo a voz de seu pai. Infelizmente, eles persistiram no erro, por decisão própria, até não haver mais remédio para o seu pecado. Além do seu próprio pai, Deus usou um outro homem para repreendê-los de forma indireta. A partir do verso 27, nós lemos a respeito de um homem de Deus que foi falar com Eli. Não sabemos quem ele era, mas a definição de homem de Deus equivale a dizer que ele era um profeta do Senhor. Não sabemos quem ele era, mas a definição de homem de Deus equivale a dizer que ele era um profeta do Senhor. Este homem usou os termos que tradicionalmente eram usados pelos profetas. Assim diz o Senhor. A mensagem profética consta de 3 partes. Inicialmente, o homem de Deus relembra a Eli os atos poderosos do Senhor na história. Relembra como os filhos de Levi foram separados para o serviço de Deus e como os descendentes de Arão foram designados para o sacerdócio. Os levitas eram uma geração privilegiada. Eles foram encarregados do serviço de culto ao Senhor, um serviço especial no meio do povo israelita. Ao mesmo tempo, o seu sustento foi providenciado por Deus na lei. Essa designação havia partido do próprio Deus. O profeta fala a Eli que a sua escolha para ser sumo sacerdote era obra de Deus e que os seus filhos ocupavam a posição de sacerdotes auxiliares porque Deus os havia designado. Mas, na segunda parte da mensagem, há uma forte repreensão a Eli e a sua família.
Por que tratam com desprezo os meus sacrifícios e as minhas ofertas de cereais que ordenei que se fizessem na minha morada? E você, por que honra mais os seus filhos do que a mim, para que você e eles engordem com as melhores partes de todas as ofertas do meu povo de Israel? Verso 29. Nesse trecho, ficamos cientes de que o sacerdote Eli era conivente com os pecados de seus filhos. Na versão Almeida Revista e Atualizada, a expressão usada pelo profeta é ainda mais forte. Por que pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares que ordenei que se fizessem na minha morada? A palavra inclui Eli e seus filhos. Quando Eli fazia corpo mole para os pecados de seus filhos, ele se tornava corresponsável pelos seus erros. O mandamento do Senhor ao seu povo era muito claro. Portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Deuteronômio 6:5. O profeta acusa Eli em nome do Senhor de honrar mais aos seus próprios filhos do que a Deus, a quem ele deveria servir de todo o coração. Não há dúvida de que os nossos filhos devem merecer de nós amor, cuidado e atenção, mas também instrução, correção e repreensão. Ao falhar na educação de seus filhos, Eli se tornou tão ímpio quanto eles. Relendo as palavras do profeta no final do verso 29, entendemos que quando Hofni e Finéias roubavam as melhores partes das carnes dos animais sacrificados, Eli também se alimentava com elas. Se era assim, entendemos perfeitamente por que o profeta se dirigiu diretamente a Eli e não aos seus filhos. Eli era o responsável, como sumo sacerdote, em manter a dignidade do altar do Senhor. A terceira parte da mensagem do profeta detalha os resultados da impiedade daquela família sacerdotal. Leamos o verso 30. Portanto, o Senhor, o Deus de Israel, diz: na verdade, eu prometi que a sua casa e a casa do seu pai andariam diante de mim para sempre. Mas agora o Senhor diz: longe de mim tal coisa, porque honrarei aqueles que me honram, porém desprezarei os que me desprezam. As promessas de Deus quanto ao sacerdócio ficaram condicionadas à obediência às suas leis e decretos, bem como à seriedade no trato com as coisas consagradas. A expressão longe de mim tal coisa representa a forte rejeição daquele sacerdócio corrompido que só servia aos seus próprios interesses. O homem de Deus detalhou tudo o que aconteceria a Eli e à sua família. Primeiro ele diz: eis que vem dias em que acabarei com o seu poder e com o poder da casa de seu pai, para que ninguém em sua casa chegue a ficar velho. Verso 31. A referência é ao massacre que aconteceu anos depois na cidade de Nob. Naquela ocasião, o rei Saul mandou matar todos os habitantes de Nob, que eram descendentes do sacerdote Eli. Isso está no capítulo 22, versos 18 a 19. Se depois você desejar conferir, fique à vontade. Mas a segunda parte, ou a segunda consequência, diz assim: e você verá a aflição da morada de Deus, juntamente com o bem que farei a Israel, mas ninguém da sua casa chegará à velhice. Com o sequestro da Arca do Senhor pelos filisteus, que nós vamos estudar daqui a alguns domingos, encerrou-se o ciclo do santuário de Siló, que ao final acabou por ficar em ruínas. O verso 33 é uma profecia direta contra a casa do sacerdote Abiatar, que era descendente de Eli. Ele foi deposto e caiu em desgraça no reinado de Davi, e o seu sucessor foi o sacerdote Zadok. No verso 34, há uma profecia direta contra os filhos de Eli, os quais morreram no mesmo dia na batalha contra os filisteus.
Eli também morreu naquele dia, juntamente com uma de suas noras. O sacerdote fiel, que segundo aquele profeta seria levantado no lugar de Eli e seus filhos, ele estava se referindo a Zadok. Esse Zadok também era descendente de Arão por meio de uma outra linhagem. Muitos séculos mais tarde, o profeta Ezequiel falou o seguinte a respeito dos filhos de Zadok. Será para os sacerdotes santificados, para os filhos de Zadok, que cumpriram o seu dever e não se desviaram como fizeram os levitas quando os filhos de Israel se desviaram. Ezequiel 48:11. A partir de então, o terreno estava preparado para o julgamento que o Senhor traria sobre os israelitas e sobre aqueles sacerdotes corruptos. É exatamente neste contexto que Deus chama Samuel e o comissiona como profeta ao seu povo. Enquanto Samuel crescia, Deus o preparava para aquele momento especial. E é exatamente sobre isso que a partir da próxima semana nós vamos falar. Nós vamos acompanhar a trajetória desse homem de Deus a partir da sua juventude como um homem valoroso e obediente à palavra de Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos inspire a seguir os bons exemplos e evitar aquilo que desagrada ao Senhor. E que Ele nos conceda um domingo abençoado na sua presença.